Meus irmãos, é uma alegria de fato estar aqui. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo seminarista Renan, pelo reverendo Marcos Kleber, e de fato é muito bom estar aqui na casa de Deus, em torno da sua palavra, para ouvirmos o que Ele tem nesta noite para a nossa vida. Nesse sentido, então, eu convido você a abrir a palavra em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que revela os pecados da nossa alma, que nos mostra, ó Pai, o quão eles são odiosos perante a tua santidade, mas nos mostra, ó Pai, o remédio, a solução, nos mostra o sacrifício de Cristo feito na cruz para pagar as nossas dívidas, para limpar o nosso coração, e nos orienta, Pai, a vivermos uma vida de santidade e consagração na tua presença. Nós vivemos dias maus, dias, ó Pai, de tantos pecados, de uma sociedade que se afasta da tua palavra, e nós estamos no meio deste mundo, Pai, e sabemos que não foi teu desejo que nós fôssemos tirados deste mundo, mas que neste mundo nós fôssemos sal, fôssemos luz, e que nós nos guardássemos incontaminados, Pai, no reino destas trevas. Por isso nós pedimos da tua graça, tua misericórdia, para que a tua palavra nesta noite venha fortalecer o nosso coração, o nosso espírito, venha de fato, Pai, nos trazer luzes para vencermos as tentações, vencermos, ó Pai, as más influências e os pecados, ó Pai, que nos acometem. Abençoa cada coração nesta hora, abençoa as nossas vidas, Pai, para que nós sejamos alimentados por Ti mesmo. É o que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo atrás, no século XIV, na Bélgica, existiu um duque chamado Reinald III. E este homem vivia uma vida de satisfação na comida. Ele era muito gordo. Tão gordo que o seu apelido era Crassus. Crassus é gordura em latim. Então, Crassus era um indivíduo que tinha todo o seu prazer na comida e por isso ele era gigante. Ele tinha uma disputa muito grande com seu irmão, Eduard. E certa vez, numa batalha, Eduard capturou o seu irmão, Crassus, e mandou construir, ao redor do seu irmão, uma casa, para que ali ele fosse aprisionado. E ele construiu a casa, então, e deixou as portas e as janelas destrancadas, porque do tamanho de Crassus, ele não conseguia passar pelas portas e pelas janelas. E ele disse ao seu irmão: as portas e as janelas vão ficar destrancadas. A sua liberdade será ganha se você emagrecer. Bastava emagrecer que ele passaria pelas portas ou pelas janelas. Só que muito maquiavelicamente, o seu irmão, a cada dia, oferecia banquetes dos mais deliciosos. E Crassus, então, vendo aquele banquete, ele tinha que tomar decisões a cada dia. Vamos falar sobre nós agora. Quem é que manda no nosso corpo? Quem é que manda no nosso corpo? Deus ou os desejos? O ser humano, nós sabemos, tem muitos desejos, desde os mais básicos, como fome, sede, sexo, sono, até desejos mais elaborados, como desejo de segurança, de liberdade, de aprovação, de sociabilidade, de reconhecimento das pessoas, de realização, de amor, de diversão, de educação. Mas quem é que manda no teu corpo? Estes desejos ou a palavra de Deus? Quem é que tem mandado, aliás, no teu corpo? Veja o nosso versículo. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais a quem? As suas
paixões. A palavra paixões aqui, ela pode ser traduzida com tranquilidade para desejos. Então, quando você ler esse texto, pode substituir aí por desejo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais aos vossos desejos. Mas, talvez alguém possa perguntar, será que todo desejo é pecaminoso? Será que nós não temos desejos mais básicos que são comuns e livres de pecado? Vamos analisá-los. A fome, por exemplo. Será que a fome é um desejo que escapa do pecado? Meus irmãos, a fome, mesmo sendo um desejo básico, ela pode ser influenciada pelo pecado. Se a maior alegria da sua semana ou do seu dia é quando você está diante de um bolo de chocolate, ou de uma lasanha 4 queijos, ou de um prato de comida preferido, e essa alegria é superior à alegria da palavra, nós temos aí um problema. Ou pior, se quando você está angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa, ao invés de ir orar, você vai para a geladeira, você vai para o chocolate, você vai para o pote de sorvete. Então, um desejo que é básico como a fome, que deveria ser para a nossa subsistência, tornou-se no seu ídolo, tornou-se no seu refúgio. E nós sabemos quantas pessoas que não estão gordas neste mundo, não por problemas hormonais, muitas estão por questões hormonais, mas algumas, e muitas eu diria, estão porque lançam na alimentação toda a sua ansiedade. Quando a Bíblia diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, onde? Em Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então note que quando eu faço da comida o meu refúgio, quando eu estou triste e vou desabafar na comida, eu estou usando a comida como refúgio, isso é idolatria. E a sede? Será que a sede, que também é um desejo tão básico, pode se tornar em algo pecaminoso? Ora, meus irmãos, a Bíblia fala sobre bebedices, a Bíblia fala sobre embriaguez, sobre idolatria, que é o vício. E quantas pessoas neste mundo também não afogam as suas mágoas numa cerveja? Ou em alguma substância aguardente, em algum líquido com álcool. Quando as pessoas e crentes deixam de lançar a sua ansiedade na oração e vão lançá-la na cerveja, ora, um desejo simples como a sede tornou-se um pecado também, tornou-se uma idolatria. E sono? Ah, pastor, sono não. Impossível sono ser algo pecaminoso. Mas sim, tem pessoas que dizem, sono para mim é sagrado. Ai daquele que interromper o meu sono. Olha a idolatria do sono. Ou, por outro lado, quando você usa o sono para ser o seu refúgio. Aliás, o próprio corpo, por vezes, ele libera sono para que você fuja de algumas situações. E isso, meus irmãos, não é psicologia moderna, não. Isso acontece desde os tempos bíblicos. Lucas capítulo 22, acompanhem comigo, Lucas 22, de 39 a 46. Lucas 22, de 39 a 46, diz assim, Lucas 22, 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Como é que se dorme de tristeza? É justamente esse caso. É uma tristeza tão grande que algumas pessoas vão dormir para ver se consolam. O crente deve ir orar. A nossa ansiedade, ela deve ser depositada em Deus. Então, o sono também, ele pode se tornar pecaminoso. E o sexo? Esse é o exemplo que não precisamos detalhar tanto. Como este mundo tem distorcido a sexualidade. O sexo, meus irmãos, foi feito para ser uma bênção dentro do casamento. Não antes e nem fora. Nem antes e nem fora.
O sexo é abençoado por Deus quando ele é realizado dentro do casamento com o seu cônjuge. Mas hoje o mundo tem incentivado uma vida promíscua. Há poucos dias, não sei se foi semana passada, uma revista de grande circulação no Brasil publicou na capa a imagem de duas jovens, acho que 18 e 19 anos, dizendo que para elas não tem mais essa questão de homossexualidade, heterossexualidade, elas fazem o que vier na mente. A pansexualidade está chegando cada vez mais perto, está se tornando moda agora. Então veja a degradação. Antes, a homossexualidade era o nível, digamos, mais degradante da sociedade em termos de sexualidade. Agora, parece que como o fundo do poço é cada vez mais profundo, já se fala em pansexualidade, que é sexo com homem, com mulher, com animais, com o que aparecer. Alguém já disse que quanto mais uma sociedade se afasta dos prazeres espirituais, nada mais resta senão prazeres carnais. Este é o reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade não conhece mais prazeres espirituais. O que sobra? Prazeres carnais. E todas as potências do mundo foram destruídas por conta disso. Pesquise os grandes impérios, por que eles acabaram, por que eles caíram. Foi por causa de imoralidade, homossexualidade e daí para frente. Então, meus irmãos, o sexo também, ele pode se tornar algo extremamente pecaminoso quando realizado fora dos padrões da palavra de Deus. Quem manda em você? Quem tem mandado em você? Os desejos ou Deus? Você consegue comer sem idolatrar a comida? Você consegue beber sem fazer da bebida o seu refúgio? Se o seu pastor disser que você tem que se abster de algum tipo de bebida, isso é muito difícil para você? Isso é algo que soa como uma ofensa? Por vezes nós testamos os crentes assim. Nós pedimos para eles se afastarem de determinado comportamento. E a reação às vezes vem violenta. Isso é farisaísmo, legalismo. Mas note que quanto mais violenta for a sua reação, é porque talvez eu tenha mexido no seu ídolo. Se é tão difícil de você largar algo, é porque talvez este algo esteja tão enraizado no seu coração, que mexer nisso é de fato mexer com a sua essência, com o seu ídolo mais profundo. Quem é que manda em você? A palavra de Deus, Deus ou os seus desejos? Você, jovem, adolescente, que já avançou o sinal vermelho e já teve uma relação sexual, você reconhece que isso por vezes é mais forte do que você precisa de fato de Deus para vencer essas coisas? A palavra de Deus, meus irmãos, embora alguns pregadores moderninhos estejam dizendo que casamento é coisa, criação nossa, que se você for fiel à sua namorada, você pode ter relações com ela. Está cheio de pregadores hereges e moderninhos falando essas coisas. A palavra de Deus é muito clara. Alguns versículos. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas rejeita a Deus. Quem é que manda no seu corpo? Seus desejos ou Deus? Eu tenho um primo que é pastor e que certa vez numa evangelização, ele estava na rua evangelizando, e alguém chegou nele e falou, fumando cigarro, e falou: eu nunca vou ser crente. Sabe por quê? Por quê? Porque vocês crentes não podem fazer nada. Vocês não podem beber, não podem dançar, não podem fumar. Isso é uma escravidão que vocês vivem, vocês não podem fazer nada. E aí o meu primo falou: me dá aqui esse seu cigarro. Está vendo esse cigarro? Eu posso aqui dar uma tragada, meu pastor não está por perto, mas eu posso dar uma tragada, jogar esse cigarro fora e nunca mais pôr um cigarro na minha vida. Você pode fazer isso?
Quem é que é escravo? Quem é que é escravo? Então, meus irmãos, Deus nos chama para a liberdade. O mundo apresenta muitas possibilidades, como que se aquilo fosse liberdade, mas aquilo é escravidão. Uma vez que você entra nas ofertas do mundo, achando que aquilo é um estilo de vida livre, descomprometido, você mal sabe que está entrando numa escravidão, porque drogas viciam, cigarro vicia, bebida vicia, sexo vicia, essas coisas são armadilhas de Satanás. A verdadeira liberdade tem os crentes ao dizerem não a essas coisas. Nós não precisamos disso para sermos felizes. Nós somos felizes com Cristo. Nós acabamos de ler aqui: terei prazer nos teus decretos. O justo é aquele que medita na lei do Senhor, e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E não se engane, se você não buscar prazer nas coisas do Senhor, o seu corpo vai pedir prazer em coisas pecaminosas. Preencha o prazer nas coisas do Senhor. Porque o corpo pede prazer, que seja nas coisas espirituais, porque senão as tentações virão, para que seja nas coisas materiais e carnais. E meus irmãos, e quanto aos outros desejos, desejos menos fisiológicos, digamos assim, não é? Desejo de segurança, por exemplo, será que ele pode ser contaminado pelo pecado? Totalmente. Se você deposita a sua segurança em coisas, na conta bancária, no positivo, no seu salário, e não em Deus, pecaminoso. Desejo de liberdade, já falamos. E todos os outros desejos, desejo de aprovação. Esse desejo é santo quando você busca aprovação em Deus. Mas quantas pessoas não estão regulando as suas vidas olhando para a aprovação do outro? É o famoso medo de homens. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, não devemos temer os homens. Você deve ter uma vida que se importa com o que Deus pensa de você, não com o que as pessoas estão pensando de você. Quantas pessoas têm dificuldades para falar não? Quantas pessoas? Isso é medo de homens. É o medo de um não ofender a pessoa. Quando você colocar no seu coração que você deve temer apenas a Deus, e que não importa dizer não para as pessoas, você tem que se importar em dizer sim ou não para Deus, o temor de homens ele vai enfraquecer. Meus irmãos, quem é que manda no nosso corpo? Deus ou os nossos desejos? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como é que eu posso mudar essa situação? Como é que eu posso fazer, pastor, para que Deus de fato tome conta do controle e eu não obedeça mais os desejos da carne? Vamos para o versículo 1 aqui do nosso texto, Romanos 6, versículo 1. Vamos a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Estamos em Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Observe o verso de número 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está mostrando que Cristo já morreu na cruz para nos dar a libertação. E quando nós
ficamos dando ouvidos e alimentando pecados, nós nos tornamos escravos do pecado, como diz aqui o verso 11 e no verso 6. E no verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Então isso tem que entrar na nossa cabeça, meus irmãos. Nós morremos para o pecado, agora nós vivemos para Deus. Nós não devemos ficar nos alimentando de coisas pecaminosas, nós devemos buscar o alimento que vem de Deus. Há pouco tempo nós comentávamos que a estratégia de Hollywood agora é pegar filmes de super-heróis e embutir muito sexo, muita droga. E daqui a pouco entra em cartaz o Deadpool, né? Nem sei se já saiu, deve estar para sair, que é um deles. O mundo e o diabo vai fazer de tudo para atrair adolescentes e até crianças para os seus pecados. O crente é aquele que vai evitando essas coisas que vão fazer guerra contra a própria alma. Se você sabe que determinado filme tem cenas ali que vão te fazer pecar, não assista, passe longe. José, meus irmãos, ele não ficou lá testando o seu limite com a esposa de Potifar, ele fugiu, ele correu. Então, não fique testando, não fique brincando com o perigo. Se você sabe que esse filme vai te fazer pecar, não assista. Há centenas de filmes possíveis de se assistir sem que envolva pecados. O crente não pode ser ingênuo, não podemos achar que isso é liberdade, isso é escravidão. Não reine o pecado em vosso corpo. Não diga mais que os desejos mandam no seu corpo. Aproprie-se desse texto e diga para si mesmo: eu morri para as coisas do mundo. Eu vivo agora para Deus. De modo que eu não preciso mais buscar alegria e satisfação nas coisas pecaminosas, seja em bebida, seja em comida, seja em sexo, em pornografia. Você não precisa disso. Deus te oferece prazeres melhores, prazeres que te dão uma consciência limpa, prazeres que fortalecem a tua alma, para que você não seja escravizado por essas coisas. Porque você morreu para o pecado, mas agora vive para Deus, é que você não deve mais obedecer aos desejos da sua carne pecaminosa. Nós estamos libertos para viver para Deus, não precisamos mais dessas coisas. Alguns conselhos, terminando, meus irmãos. Como é que você faz? Talvez você esteja pensando: pastor, a luta é grande. A luta é grande com determinado vício, a luta é grande com determinada tentação, e é grande mesmo, os dias são maus, mas a minha palavra de esperança para você é que há salvação, há vitória, meus irmãos, contra essas tentações que vocês têm lutado, há vitória, e a vitória passa por onde? Primeiro, arrependa-se das suas práticas pecaminosas, coloque na sua cabeça que há práticas que Deus odeia, e arrependa-se, e peça perdão para Deus. Arrependa-se das vezes que você considerou comida, bebida, cigarro ou qualquer outra substância como fonte de refúgio e prazer da sua vida. Arrependa-se, peça perdão a Deus por ter trocado Deus, por ter ido buscado refúgio em algo que não é Ele. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é Ele. Socorro bem presente nas tribulações. Peça perdão das vezes que você buscou refúgio nessas coisas, nessas práticas pecaminosas. Segundo, viva para Deus. Acorde mais cedo e ore. Você não vai conseguir vencer tentações se você não tiver vida de oração. Como disse John Piper, é fogo contra fogo. O fogo dos prazeres carnais tem que ser combatido com o fogo dos prazeres de Deus. É fogo contra fogo. Não estamos pregando pentecostalismo aqui. É fogo no sentido de você inflamar o seu coração com a palavra de Deus, você acordar mais cedo para ler a Bíblia e orar. Acostume-se a isso. Os nossos pais espirituais no passado, os puritanos, faziam isso. E eles resistiam às tentações da sua época desta forma, começando o dia com oração, com leitura, com meditação na palavra. E é isso que te fortalece. Isso no ensino dos puritanos é da palavra. O apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
O apóstolo Paulo é quem nos ensina que nós temos que mortificar o nosso corpo, amortecer o nosso corpo, tirar a força do nosso corpo, da nossa carne, bem entendido, carne como desejo sexual, desejo pecaminoso. Como? A partir do fortalecimento do espírito. Em outras palavras, quanto mais você fortalece o teu espírito através da oração e da Bíblia, da leitura da palavra, menores são as tentações, mais fracas elas vêm. E aí você tem vitória, seja na adolescência, seja na juventude ou na idade adulta. Faça o teste. Combine consigo mesmo de acordar durante um mês, mais cedo, para ler a Bíblia e orar. E me diga para o seu pastor depois, o resultado. Se você não enfraqueceu a sua carne, fortaleceu o seu espírito e venceu as tentações. Meus irmãos, nós menosprezamos o poder da oração. Está diante dos nossos olhos. Dia desses, essa semana, eu conversei com um seminarista, amigo meu, e ele me disse, e eu não sabia, que na sua mocidade ele teve aquele problema de toque, aquele problema de manias. E ele foi falando as coisas que ele fazia e coisas assustadoras. Ele me disse que ele saía do emprego dele, primeiro que antes de sair do emprego, ele abria e fechava e conferia as portas 500 vezes. E aí ele saía do emprego, andava 2 quarteirões e voltava para ver se as portas estavam fechadas. E ele fazia isso 7, 8 vezes. Há pessoas que têm esses distúrbios, o toque. E ele contando, hoje ele conta rindo, mas se alguém passasse, esbarrasse nele de um lado, ele ia atrás da pessoa para esbarrar do outro. Mania de sincronia, né? Se pisa ali, tem que pisar ali também. E ele começou a contar, meus irmãos, e foi uma coisa assustadora. Sabe como ele saiu disso? Não foi a psicólogo, não foi a psiquiatra, ele saiu com oração. Ele nem sabia que psicólogo tratava disso. Ele começou a perceber que a vida dele estava difícil de viver daquela forma. E ele clamou pelo Senhor, ele passou a orar todos os dias para que Deus o libertasse daquilo. E hoje ele está totalmente liberto, meus irmãos. Confiando em Deus. O problema ali era insegurança. Ele resolveu a insegurança, confiando mais em Deus, e foi libertado através da oração. Meus irmãos, nós temos um remédio poderoso diante de nós, que por vezes nós não usamos, que é a oração. Os homens do passado, Martinho Lutero, João Calvino, aquela turma toda, eles foram usados por Deus, eles revolucionaram a história. Adivinha por quê? Por causa de oração. Por causa do estudo da palavra, mas sobretudo por oração. Martinho Lutero acordava mais cedo, ele orava 2 horas por dia, todos os dias. Aqueles homens eram homens nos quais o poder de Deus repousava, eram homens consagrados. E é conhecido o diálogo de Lutero com Melancton, quando ele diz assim: Melancton, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, meu dia vai ser tão difícil que eu vou acordar 1 hora mais cedo, 3 horas. Porque ele entendia que a oração era de onde vinha a força para ir enfrentar os desafios do seu dia. Então eu repito, faça o teste. Você está aí com lutas e tentações muito difíceis de sair? Faça esse teste, passe a acordar mais cedo. E comece, antes de escovar dente, pentear cabelo, vá ler a Bíblia e vá orar. E peça que Deus te preencha com a palavra e fortaleça o seu espírito. E você vai ver como você vai começar a vencer as tentações. Viva para Deus, é fogo contra fogo. Terceiro, cerque-se de pessoas que estão buscando a Deus. Não adianta nada você lutando contra os pecados, cercado de pessoas que só falam em pecado, só vivem em pecado e só te contam pecado. Afaste-se dessas pessoas. Cerque-se de pessoas piedosas que estão buscando o mesmo que você busca. Cuidado com as más influências. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas pastor, eu tenho que evangelizar. Deus disse que não é para eu sair do mundo. De fato você tem que evangelizar, mas observe bem quem é que está influenciando quem. Se é você que está influenciando seus amigos descrentes, ou eles que estão te levando para fora da igreja, ou eles que estão te levando para o pecado. Eu me lembro, meus irmãos, eu trabalhava num banco, na época de seminário, e na hora do almoço eu saía com meus amigos para almoçar, mas houve uma época que eles falavam tanto palavrão e tantas conversas imorais,
que eu falei, não dá, não tem condição, e parei de almoçar com eles, simplesmente, porque não tinha condição, aquilo estava me fazendo pecar. De fato foi fácil eu fazer isso. Talvez para você seja uma situação mais séria, um namoro não aprovado por Deus, mas lembre-se que a solução de Deus é radical. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Com Deus a situação é radical. Se o namoro está te levando a se afastar de Deus, está enchendo a sua vida de pecado, acabe esse namoro. Se a internet está te fazendo pecar, desconecte-se. Ou então, pegue o computador, tire do seu quarto e coloque na sala, com a tela virada para todo mundo, para que você não corra a tentação de acessar coisas erradas. Tome uma atitude. Faça coisas radicais para que você saia do pecado. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Quarto e último, e o mais importante aqui. Não confie em si mesmo. Confie em Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós naufragamos em algumas tentativas de vencer a carne porque nós confiamos em nós mesmos. Nós fazemos um esqueminha lá contra o pecado, nós tomamos uma providência aqui, uma providência ali, e todas falham quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa esperteza, na nossa inteligência. Confie em Deus, clame a Deus para você sair do pecado. Clame por Jesus Cristo, o Senhor é mais forte do que eu, me tira deste pecado. Confie em Deus, não confie em você. Se você confiar em você, já perdeu. Pode escrever, já perdeu. Confie em Deus, busque forças em Deus, peça para Deus te tirar do pecado, para Ele te ajudar nas tentações e Ele vai te socorrer. Meus irmãos, o versículo 13, concluindo, sequência do nosso texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Se o pecado está tendo domínio sobre você, é porque você não está fazendo uso dos meios da graça. Você não está lendo a Bíblia, você não está orando, você está fraco, está fraca. Faça uso dos meios da graça, da Bíblia, da oração, fique firme na igreja, e aí isso aqui será uma realidade na sua vida. Lembra-se do duque Crassus, gigante, gordo, que estava preso no próprio quarto. Bastava para ele parar de comer, que ele emagreceria e passaria pelas portas. Sabe o que aconteceu? Ele nunca saiu de lá. Nunca saiu de lá. Ele morreu ali preso do próprio apetite. Ele virou um prisioneiro do próprio apetite. Não seja você um prisioneiro dos seus pecados. Não seja você um prisioneiro dos seus próprios desejos. Em Cristo há liberdade. Em Cristo há salvação. Cristo pode te livrar dessas coisas. Confie em Cristo. Busque ao Senhor. Ele tem total libertação para a nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.